Direito processual penal, princípios da ação penal. Continuando os estudos dos princípios situacionais, temos ainda o princípio da oficiosidade, que se traduz na possibilidade de atuação de ofício da autoridade, nos termos do artigo 5º, inciso 1 e 2 do CPP, que diz que nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Observe que nesse caso estamos falando do inquérito. No entanto, é possível estudarmos o princípio da oficiosidade dentro das fases persecutórias. E aí teremos a fase pré-processual, a fase processual ou a fase de execução. Com relação à fase pré-processual, no caso da ação penal pública, teremos que o MP ou a Polícia Judiciária poderão atuar de ofício. No entanto, no caso da ação penal pública condicionada, essa atuação será de ofício, mas somente após requisição, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º do CPP, que diz que o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado, ou mesmo nos casos da ação penal privada, que somente poderá iniciar o inquérito após o requerimento do querelante, nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP, que diz que nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Portanto, o princípio da oficiosidade ele é mitigado na ação penal pública condicionada e na ação penal privada. Já no caso da fase processual, teremos na ação penal pública que o Ministério Público agirá de ofício, nos termos do artigo 24 do CPP, que diz que nos crimes de ação pública esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Nesse caso, teremos que na ação penal pública condicionada, ela será promovida após a requisição de quem de direito, nos termos do artigo 24 também. Já no caso da ação penal privada, essa só será promovida pelo próprio ofendido, que é o querelante, que não somente promove, mas também mantém o andamento da ação, conforme fica claro no artigo 30, que diz que ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação privada. Portanto, o Ministério Público, nesses dois casos, não poderá atuar de ofício, sendo mitigado o princípio da oficiosidade. Finalmente, no caso da execução, nós temos que na ação penal pública, tanto o juiz como o Ministério Público, nos termos do artigo 65 da Lei de Execuções Penais, poderá promover a execução. E o artigo 65 fala que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Já no caso da ação penal privada, somente o ofendido, o querelante, poderá promover e manter a execução, nos termos do artigo 30 do CPP que já foi lido, cuidando para o fato que a aplicação da execução ao querelado somente é feita pelo juiz. O querelante não aplica a pena, nem mesmo a de multa. Somente o juiz aplica, porquanto o Estado detém o ius puniendi, conforme já foi várias vezes informado.